O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é fenômenos da internet. Participam Bruno Nogueira, jornalista e coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Gabriel Oliveira, youtuber e idealizador do canal Putz Véi. Alex Jesus, sociólogo e professor da UFPE. Lembramos que o nosso WhatsApp é o 988307098 e que você também pode acompanhar o programa em tempo real pelo www.ufpe.ntv.ru. E agora é a vez do Gabriel explicar como foi a produção do clipe do IPVA, essa paródia do IPVA. A gente já trabalha com paródias no canal, então a gente fica aguardando a todo momento alguma música que esteja fazendo sucesso na região, principalmente, assim, que a gente tenta fazer um conteúdo mais local, com a linguagem local. E aí estourou a MC Loma, né? Foi um fenômeno na internet e estourou de uma maneira que fazia tempo que isso não acontecia. E eu sabia que a gente ia fazer uma paródia dessa música, mas o tema geralmente vai surgindo naturalmente. Assim, eu trato o canal muito com o que eu vou vivendo no dia a dia, com minhas experiências do dia a dia, com o que eu estou sentindo naquele momento. E a música chegou bem no momento que eu tinha um IPVA para pagar e eu já estava preocupado com aquilo e já tinha questionado bastante em casa com minha mãe, e minha mãe falava, e aí, é um absurdo essas coisas, e a gente ficava, poxa, vamos tentar trazer isso para a paródia. Encaixou bem. Às vezes a gente até tenta trazer um tema assim e ela não encaixa muito, de uma maneira legal, a gente guarda para jogar em outra situação, mas encaixou direitinho. Essa sacada que a gente teve de colocar a máscara do prefeito e do governador, a gente colocou, já foi bem em cima da hora, eu não tinha essa ideia, e aí me veio essa ideia assim do nada e foi interessante porque foi uma das gravações mais divertidas, assim, a gente gravava pelo Recife Antigo, o pessoal passava na rua, tirava foto, fazia, é isso aí, e então assim, foram 2 dias de gravação, a gente gravou um dia para todas as externas e outro dia para gravar as cenas que fica dentro de casa. E o objetivo dela era justamente isso, fazer uma crítica, tentar pelo menos mostrar, lembrar as pessoas, né, que o humor é mais fácil de viralizar. Então a pessoa vai, assiste aquele vídeo, acha engraçado. Isso já gerou quantas visualizações? Atualmente no canal, né, porque a gente não tem como segurar isso, ele vai sendo propagado em várias outras páginas. No canal a gente está chegando a 300 mil visualizações, mas tem uma página aqui de Recife também local que já está com mais de 1 milhão de acessos. Esse tipo de conteúdo, ele gera reação, pedido de direito de resposta, como seria o caminho natural no caso de uma televisão tradicional ou de uma emissora de rádio? Não, até o momento não. Assim, eu já fiz vários, principalmente paródias assim, com críticas sociais e críticas ao governo em si, e até o momento não gerou. Pelo contrário, a gente percebe que quando a gente trata desses assuntos, ele tem um potencial viral ainda maior. Beleza. No programa eu quero saber se dá para viver, se dá para ficar rico sendo youtuber, né? Muita gente deve estar interessada nesse tipo de resposta, mas a gente vê daqui a pouco. E aí você tocou no caso da MC Loma, que de repente se transformou um nome no Brasil e no mundo de uma forma muito meteórica. E aí eu passo a palavra para o Alex, né? Como você avalia essa possibilidade de você se tornar famoso do dia para a noite a partir da utilização de uma plataforma como o YouTube? Então, o que me chama a atenção sobre, vamos dizer, essa nova característica da fama, né? Que ela é uma fama bem efêmera. Se a gente pensar naquele momento da TV ligada à casa, basicamente a fama de alguém acompanhava todo o arco da vida dele desde que ele se projetou, né? Então a gente conviveu com Tarcísio Meira bem jovem até o Tarcísio Meira que está aí, né? Bastante idoso. Então esse arco era muito grande e a tendência tem sido com que esses fenômenos sejam cada vez mais efêmeros, né? Você ter 6 anos já, 6 anos. Né? Vamos dizer assim, é um garimpo em meio de tantas outras coisas que aparecem que desaparecem rapidamente. E me parece que é isso mesmo. Eu acho que essa ideia do tempo, né, para contar a história da fama, diz de uma sociedade onde a temporalidade está bastante acelerada, então a capacidade de lançar as pessoas, a visibilidade é muito grande, mas a necessidade de descarte também
acompanha muito isso, né? O que eu acho importante em MC Loma e todos esses outros fenômenos, como a Jojo Todinho, não sei se vocês conhecem, mas em Belém tem uma figura chamada Leona Vingativa, né, que faz muita paródia com a festa do Círio, né? São fenômenos extremamente complexos, né? Elas têm uma base muito comum, elas têm uma origem social muito comum, têm uma estética muito comum, mas tudo isso é usado de forma muito diversificada. São muito jovens, né? Uma tem 15, outra tem 20, outra está com 22, mas uma estética muito diversificada e, aliás, uma estética muito parecida com efeitos muito diversificados. Então, eu não consigo olhar para MC Loma e não consigo não ver uma menina, né? Uma garota de 15 anos e apenas uma garota de 15 anos. A Jojo Todinho, ela já usa aquela estética para pensar o modo mesmo como a gente pensa corpo. Então, ela tem uma percepção muito forte do fato dela ser obesa e dela ser negra, né? E a estética dela é usada justamente para contrapor a nossa ideia mais comum de estética, né? E a Leona Vingativa, o modo como ela entende vamos dizer, a Igreja Católica e a Igreja Protestante como unidas numa só percepção, que é a percepção sobre a homoafetividade, e como ela usa isso para profanar essa experiência tanto da Igreja Protestante como da Igreja Católica. Então, são fenômenos que aparentemente são muito iguais por causa da comunidade, da estética e da origem social, mas que, no fundo, acaba produzindo coisas muito diversas, né? Uhum. Bruno, a gente pode entender que uma emissora de televisão, ela molda, ela prepara um desses heróis, né? Um desses ídolos, uma dessas pessoas que, pelo papel que ela vai exercer dentro da emissora, vai naturalmente se tornar famosa. Nesse caso que a gente está falando como da Alma, de repente explode do nada, muitas vezes sem nenhuma preparação. Por acaso, né, a coisa acontece. Mas é por acaso mesmo? Enfim, tem muita coisa que a gente pode refletir a partir disso daí. Assim, eu não sei até onde ela prepara, sabe? Eu acho que a gente tem muitos casos que a gente pode ilustrar onde não teve um preparo, né? A gente viu Sandy nascer, crescer, envelhecer, perder a virgindade, casar. A gente sabe tudo o que aconteceu com o Sandy, o dia, a hora, quando, como, etc. Eu acho que ela não teve uma preparação, porque eu acho que não existe uma preparação para você ser exposto dessa forma, né? Eu acho que tem algumas pessoas que, por algum contexto social de família, etc., conseguem se preparar melhor, mas o sucesso, quando ele estava falando, estava pensando um pouco nisso, a fama é uma coisa que sempre seduziu muito a gente. Então, você dá uma entrevista na televisão, todo mundo brinca, eita, tá famoso, vai fazer sucesso e tal. A gente sempre teve uma ansiedade por isso, né? E eu acho que o YouTube, ele permite que a gente faça uma mímica desse sucesso que parecia que estava inatingível, inalcançável, porque a gente precisava ter uma câmera gigante de televisão e um estúdio para fazer. E agora a gente consegue fazer com o nosso próprio celular. Como você vê esse caso específico de Loma, que vem de uma condição social muito precária? Olha, eu acho que assim, o mais importante é que ela, em todos os sentidos possíveis, ela não é um produto midiático no mesmo contexto que o Ivete Sangalo é, né? Então, essa questão dela ser preparada ou não ser preparada para isso, eu acho que se a gente fosse esmiuçar a história de Ivete Sangalo, a gente iria encontrar talvez um caminho em que ela pudesse ter sido preparada para chegar onde ela chegou, mas de fato a MC Loma, ela é o que ela está fazendo com música é uma coisa que é muito efêmera, assim, daqui a uns 15, 20 dias ou daqui a uns 3 meses, não sei, vai ter alguma outra coisa que vai diminuir essa sensação de que ela é um artista muito grande, né? A questão é que no momento que ela estoura, que ela explode, muito mais do que as pessoas que deixam mensagens, comentários, etc., é que aquela estrutura onde a Ivete Sangalo está vai ir atrás dela, né? E aí eu não sei se essa estrutura vai ir para preparar ela para ser famosa ou vai ir lá só para explorar o acesso dela. É uma coisa que acontece com muito youtuber, né? O programa de Eliana vivia disso, né, de catar gente no YouTube para conseguir transformar o acesso dele em audiência naquela semana, para na outra semana
partir para o próximo. A gente tem um monte de vídeo de gente que se tornou fenômeno no YouTube lamentando ter se tornado isso, não por conta de como a sociedade reagiu, mas de como a mídia tradicional reagiu. Tem um que eu não sei se vocês conhecem, o menininho que é do Sempre Madeira, né, que ele fez um vídeo, cantou uma música, estourou, explodiu, fizeram funk, fizeram versão e etc. E ele fez um vídeo de depoimento que você se assusta, que é uma criança, falando assim, eu sou uma criança, não é isso que vocês estão fazendo, mas ele não estava falando das pessoas, ele estava falando da mídia tradicional também. Gabriel, e aí, você persegue a fama, você quer ser famoso, você já se sente essa pessoa famosa, como que isso fica na tua cabeça? E assim, é importante a gente registrar, né, que a gente perguntou aqui no início do programa, aliás, antes de começar o programa, quantas visualizações você já calcula, né, no somatório de postagens. Você falou que já ultrapassa 90 milhões. Isso, não é isso? 90 milhões de visualizações só no canal. A gente ela sempre se propaga ainda mais nas outras redes sociais. Mas eu tenho engraçado que eu tenho uma questão assim particular, que no início, quando eu comecei a produzir, porque eu não sou só no canal, eu tenho uma equipe de 5 pessoas que atuam. E quando a gente começou, a minha ideia era produzir os vídeos, era produzir o conteúdo e não estar lá aparecendo. Só que pelo fato de muitas vezes as pessoas não levarem tão a sério o projeto como eu levei, eu tive que atuar e participar e colocar minha cara lá para todo mundo ver. E isso com o tempo... claro que a fama é sempre boa, eu acho interessante, é legal, é divertido, você está sendo reconhecido, mas eu nunca tive essa busca pela fama, não. Pelo contrário, me incomoda um pouco. Eu percebo que nesse debate que a gente está tendo aqui, a gente colocou em pauta pessoas que muitas vezes estouraram na internet por fazer uma brincadeira, mas ela não tem o interesse de se manter na internet, de trabalhar com isso na internet. Então, assim, como foi o meu, no caso de 2006, já em 2012, com o canal Putz Véi, eu realmente tinha interesse em trabalhar na internet. Tanto é que eu comecei por trás das câmeras. Então, isso acaba me incomodando um pouco, porque, claro, que eu conheço, pelo fato de ser já um cara antigo na internet, no YouTube, eu conheço praticamente todos os youtubers do Nordeste que começou naquela época, assim, comigo. Os maiores do Nordeste. Existem muitos, inclusive o maior youtuber do Nordeste, do Brasil, é o Whindersson Nunes, que começou comigo naquela época, em 2006. Ele é do Piauí, hoje ele tem 27 milhões de inscritos. O canal tem, eu não tenho nem ideia de quantas visualizações tem, é uma coisa absurda. Ele não é só um dos maiores do Brasil, né? Ele é um dos maiores do mundo. Ele está, se eu não me engano, em 2016 ele foi o youtuber que mais influenciava pessoas no mundo. Ele não era o maior em números, mas já, engajamento era bastante. Então, assim, eu, pelo fato de participar disso e às vezes a fama me incomoda um pouco, apesar da minha ser mais local, me incomoda um pouco porque quando a gente grava um vídeo e solta na internet, aquele momento a gente está colocando dentro daquele 2, 3 minutos, 5 minutos. E às vezes as pessoas querem que você seja aquilo que você está colocando o tempo todo. E isso às vezes incomoda, sabe? Incomoda bastante. Meu objetivo hoje, principalmente pelo fato de eu já ter esse tempo todo, é realmente trabalhar para me manter na internet, porque é uma forma, o YouTube é uma plataforma de eu jogar aquelas minhas ideias lá. Mas com relação à fama, eu não busco mais, não. Pelo contrário, se eu pudesse dar uns passinhos atrás, seria até melhor para mim. Alex, o Gabriel fala aí de influenciar pessoas, né? Formar opinião. E, de repente, um youtuber ou uma youtuber acaba tendo esse poder nas mãos. E é um poder muito mais livre, porque não existe uma definição, uma determinação editorial, como, por exemplo, numa emissora de televisão, de rádio, ou no jornal, ou numa revista. Então, assim, são pessoas que estão com um poder muito grande nas mãos e precisam ficar atentos a essa responsabilidade. Eu tenho visto recentemente um youtuber, não sei se eu vou conseguir lembrar o nome dele, Spartacus Santiago. Se não me engano, ele é carioca e ele já vem fazendo um sucesso há algum tempo. E ele ficou viralizou mais em função de uma polêmica que o Jorge Versilo
em determinado momento, tinha levantado sobre esses fenômenos que a gente está discutindo aqui. Né? E ele teve se dizia fã de Jorge Versilo, mas fez uma crítica para ele, e isso criou como fenômeno outros youtubers que gostavam dos dois e resolveu fazer uma média, né? uma intervenção nessa discussão. E ele é um cara que eu estou passando a acompanhar porque eu acho ele muito importante, embora essa live que ele tinha feito sobre Jorge Versilo fosse bem problemática, mas eu vi uma outra que é ele tentando mostrar a relação entre representatividade e problemas relacionados a questões raciais. Né? Então, o modo como ele se posicionou, né, tanto para as questões raciais como com questões relacionadas a práticas LGBT, né, ou escolhas LGBT, tem um poder muito forte de convencer as pessoas de uma tolerância. Para um país que a gente está vivendo com tanta intolerância, o papel dele é fundamental. Né? Entretanto, se corre o risco de fazer uma defesa, e eu acho que ele faz isso um pouco da cultura como tudo vale. Né? E esse é um grande problema que a gente está vivendo na experiência de internet. Né? Como formador de opinião e como sendo também um ser político, o youtuber ele pode acabar influenciando muitas pessoas, até num contexto político como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? E aí, Bruno, eu sei que você ficou instigado para falar sobre isso, mas eu pediria permissão para a gente ir para um intervalo e na volta a gente continua, ok? Então a gente volta daqui a pouquinho.